A terceira e última parte dos candidatos ao Oscar 2026, eu trago aquela turma que para mim está praticamente garantida e também os favoritos, mas dessa vez para a vitória. Começo falando da turma que está muito próxima da vaga, e dois deles são da Netflix. Frankenstein e Jay Kelly tiveram passagens opostas no Festival de Veneza, onde ambos concorriam ao Leão de Ouro. A fantasia do Guillermo del Toro recebeu aplausos entusiasmados e muitos elogios da crítica, enquanto a dramédia do Noah Baumbach teve recepção morna. Nos festivais da América do Norte, porém, o filme se recuperou. A superprodução do Del Toro deve chegar forte, com o potencial de ser um dos líderes de indicações, especialmente nas áreas técnicas. O ponto fraco talvez seja nas categorias principais, em que no máximo terá chances de chegar com roteiro adaptado e direção. Vale lembrar, o Del Toro conseguiu aquela indicação aos 45 minutos do segundo tempo com O Beco do Pesadelo, que não tinha metade da aclamação que Frankenstein está tendo nesse ano. Então, eu não duvido, eu acho que ele vai estar assim no Oscar desse ano. Já Jay Kelly traz um combo fortíssimo com Noah Baumbach, George Clooney e Adam Sandler. O comediante, aliás, é um candidato sério ao prêmio de ator coadjuvante. E o filme ainda tem praticamente certa a indicação em roteiro original e pode chegar também em direção de casting. Esse pacote aí é ótimo para uma vaga em melhor filme. A questão é saber se a Netflix está com tanta moral assim na academia para emplacar dois finalistas no Oscar. Isso é verdade, já aconteceu em 2020, 2021 e 2022. E nessa temporada, vale lembrar que além de Frankenstein e Jay Kelly, tem ainda Train Dreams, que está correndo por fora, muito elogiado, e Casa de Dinamites, da Kathryn Bigelow. Acho que Jay Kelly e Frankenstein são favoritos, mas eu não me surpreenderia se, por exemplo, a Bigelow conseguisse essa vaga. Acho que é um espaço aberto, mas vejo esses dois bem encaminhados com as suas indicações a melhor filme. Chegou a hora de falar dos candidatos que estão garantidos. Esse eu boto a minha mão no fogo de que estarão em melhor filme. O primeiro deles vem da A24. Martin Supreme adotou uma estratégia arriscada ao saltar todos os festivais do segundo semestre para focar direto no lançamento, previsto para o dia de Natal. Caso confirme tudo o que se espera dele, a produção pode alterar os rumos da temporada, especialmente com o Timothée Chalamet muito forte em melhor ator, chegando até como favorito da categoria. E ainda tem o Josh Safdie em melhor direção, Gwyneth Paltrow em atriz coadjuvante, você tem a possibilidade de indicação de roteiro, tem a indicação de direção de casting, montagem, fotografia. Olha, se tem um filme que pode realmente dar uma bagunçada nesse final de ano, eu acho que é Martin Supreme. É um filme para a gente ficar muito, mas muito atento. Agora é a vez da turma que chega com potencial de vitória. Esses são os 4 favoritos, na minha visão, para ganhar o Oscar de melhor filme. Do quarteto, Pecadores será aquele com a maior bilheteria, representando um tão importante elo com o público buscado pela academia. A produção traz a questão racial, trabalhando a história e a cultura negra norte-americana como temática central, abordada de forma instigante para dentro do cinema de gênero. No caso, os filmes de terror com vampiros. Aqui é importante a gente lembrar do grande momento do cinema de gênero na academia. A Substância, gente, foi indicado, um terror daqueles pesadões, gore total, e conseguiu chegar a melhor filme, quase venceu melhor atriz com a Demi Moore. Recentemente, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, história de multiverso, Mão de Salsicha, uma loucura aquilo ali, uma ficção científica completamente fora da caixinha, ganhou o Oscar principal, ganhou as categorias principais do Oscar. Você também teve Duna dominando muitos prêmios recentemente. Enfim, você tem uma academia que se mostra mais aberta, mas o histórico faz com que a gente fique com o pé atrás. Vale lembrar 2016, Mad Max, extremamente forte, queridíssimo do público, da crítica, ganhou muitos prêmios nas categorias técnicas
mas chegou em melhor direção, melhor filme perdeu. E melhor filme perdeu para Spotlight, uma produção para lá de convencional. Então, é aquilo. Até gostaria de dizer que Pecadores chegaria extremamente favorito ao Oscar, porque tem potencial para isso. Mas é bom ver como a temporada vai se desenvolver. Acho que ele tem grandes potenciais no Globo de Ouro, também no Critics' Choice. Vejo uma real possibilidade de levar o SEG de melhor elenco. O PGA pode olhar e acionar e falar, pô, foi um grande filme da temporada, olhando do ponto de vista de bilheteria, é o que tem a melhor bilheteria, então vamos prestigiar. Isso tudo pode ajudar, mas ainda não deixa de ser um filme de vampiros, um filme de terror. Então é bom a gente ir com um pouco de moderação para estimar esse favoritismo, até porque o filme foi lançado no primeiro semestre. Produções que são lançadas nessa reta final do ano acabam ganhando uma atração maior. Valor Sentimental está na terceira posição dessa corrida para melhor filme. A produção norueguesa é franca favorita na corrida internacional e deve gabaritar nas categorias principais. Roteiro original, atriz, ator coadjuvante, direção e direção de casting estão asseguradas. Ainda há uma possibilidade de dupla indicação em atriz coadjuvante. O drama teve passagem unânime em Cannes e ficou em segundo na preferência do público em Toronto. Mesmo na concorrência pesada na Neon, Valor Sentimental está na dianteira da preferência do estúdio e ainda conta com um elenco para lá de conhecido de Hollywood, diferente do que outros candidatos internacionais tiveram em melhor filme, incluindo Parasita. A produção do Joaquim Trier ainda alia um drama familiar com o mundo do cinema, combinações que o Oscar ama de paixão. E fora que a gente está vendo uma temporada em que os filmes internacionais estão se destacando. Você tem uma possibilidade de ter até 3 em melhor filme na categoria máxima. Então, premiar Valor Sentimental, que tem ali um pezinho em Hollywood, especialmente com Elle Fanning, Renata Reinsve e Stellan Skarsgård, que são atores para lá de conhecidos nos Estados Unidos, acho que faria uma combinação legal. O problema é aquele de sempre, né? Será que numa temporada tão forte, com Hollywood, com tantos grandes filmes, você vai premiar de novo uma produção de língua não inglesa, sendo que a primeira vez aconteceu há pouco tempo atrás, em 2000, com Parasita? Será que não tem outras produções no cinema americano capazes de representarem o cinema americano, Hollywood, no Oscar e ganharem a categoria principal? Isso pode pesar, e quando você tem essas questões, tem sempre a barreira da legenda, tem sempre aquele preconceito que atrapalha. Então, por isso, acho que Valor Sentimental aparece nesse terceiro lugar, mas tem chances sim, e boas, de vencer o Oscar 2026. A segunda posição está com uma batalha após a outra. Toda desconfiança em relação ao filme da Warner se dissipou com a aclamação da crítica. A superprodução pode se beneficiar do clamor de que chegou a hora de consagrar o Paul Thomas Anderson, um dos maiores diretores norte-americanos da atualidade, ainda sem Oscar. Sem dúvida, essa será uma das narrativas da temporada, e caso a conquista venha em roteiro adaptado ou direção, o longa fatalmente cresce demais em melhor filme. Fora que o filme ainda tem outros nomes fortes. Se o Leonardo DiCaprio já era previsível como um candidato pesado em melhor ator, o Sean Penn em ator coadjuvante e a dupla Chase Infinite e Teyana Taylor em atriz coadjuvante surpreenderam. Esse quarteto entra em busca das vitórias nas suas respectivas categorias. O mistério aqui é saber como vai ser o desempenho de uma batalha após a outra nas bilheterias. O filme custou cerca de 175 milhões de dólares. E desde que a gente começou a ver aquele burburinho de polêmicas, de problemas nos bastidores, se colocava isso sempre. Será que o filme vai se pagar? Será que o filme vai se pagar? Ou não? Vai ser um desastre colossal. As bilheterias estão rolando, a gente vai ver com o tempo se o filme consegue ser um sucesso, um hit de bilheteria, ou se vai ficar no meio do caminho. E aí a questão é,
como isso vai chegar em Hollywood? Se ele não for um fracasso colossal, ok, aí o filme ele consegue passar por esse problema de boa. Agora, se ele realmente der um prejuízo, deixar a Warner no vermelho, muita gente vai ficar com o pé atrás, vai até falar no sentido de, poxa, peraí, a gente vai estar na contramão de novo do público, optando por uma produção que as pessoas não gostaram, não foram assistir, né, não desconhecem, enquanto você tem aqui Pecadores, que também é da Warner e que está muito forte. Então, isso vai acontecer. Agora, o combo Paul Thomas Anderson, um dos maiores nomes da história do cinema americano recente, e o DiCaprio é muito forte. Não é à toa que a gente tem visto Martin Scorsese indo assistir o filme, Christopher Nolan falando bem do filme, Rian Johnson, vários grandes nomes da indústria apoiando o filme, apoiando também a proeza técnica que a produção é. Enfim, acho que é um clima muito favorável que pode pesar a favor do Paul Thomas Anderson em uma menor escala, repetindo o que aconteceu, por exemplo, com o Martin Scorsese, quando venceu o Oscar por Os Infiltrados, e aí sim, se equiparando um pouco com o que foi o Christopher Nolan, que também já vinha numa carreira consistente, ainda que eu prefira 1000 vezes o Paul Thomas Anderson, mas vinha também nessa carreira consistente, havia um clamor para a vitória dele, e acabou acontecendo com Oppenheimer. Acho que uma batalha após a outra pode surtir o mesmo efeito para o Paul Thomas Anderson, criar uma onda favorável a ele, que torna inevitável essa vitória no Oscar do ano que vem. Mas, para isso, ele vai ter que derrotar aquele que eu considero, sim, o grande favorito até o momento para o Oscar 2026. Haneke é um fenômeno dos festivais desse segundo semestre. Telluride, por exemplo, se desfez em lágrimas e aplausos para o drama da Cole Izal. Em Toronto, conquistou o prêmio do público, mesma honraria obtida por Carruagens de Fogo, Beleza Americana, Quem Quer Ser um Milionário, O Discurso do Rei, 12 Anos de Escravidão, Green Book e Nomadland. A crítica considera o drama um espetáculo. Com todo esse cenário, não há muitas dúvidas de que a Jessie Buckley chegue como favorita a melhor atriz. A Cole Izal será um dos nomes fortes em melhor direção. O Paul Mescal, pelo menos a indicação a ator coadjuvante, vai ter. E roteiro adaptado, o filme tem tudo para vencer. Deve conseguir, no mínimo, 12 indicações ao Oscar, o que o tornaria um dos líderes da temporada. Haneke está tão forte que conseguiu fazer com que Bugônia, que é da mesma distribuidora, a Fox Features, ficasse em segundo plano. Tanto é que no vídeo anterior eu falei que Bugônia está perdendo tração nas últimas semanas junto à imprensa americana porque Haneke veio e passou por cima. E aí você tem a estrutura clássica que o filme tem, uma estrutura mais tradicional, e ainda o fato de que você coloca em cena gênios, um gênio como Shakespeare, com sua obra-prima Hamlet, só que trazendo um contexto, uma ótica mais feminista. Eu acho que o grande empecilho, o grande problema de você ter esse favoritismo nesse momento é que você se torna alvo das campanhas. Você pode ser acusado, por exemplo, de ser uma obra que não dialoga com a urgência dos tempos atuais, como a gente vê, por exemplo, com Pecadores, que trata da questão racial, que está sempre em pauta, e também a questão da narrativa, né? De você não ter uma narrativa tão forte como, por exemplo, Uma Batalha Após a Outra, que tem aquela coisa que eu falei do Paul Thomas Anderson, de ser um diretor que assim, todo mundo quer que ele vença o Oscar, enquanto a Cole Izal venceu recentemente, 5 anos atrás, se não me engano, com Nomadland. E também há a questão da expectativa, porque se está todo mundo aclamando, se está todo mundo falando que o filme é maravilhoso, você cria uma expectativa, a tua expectativa vai lá pro alto, e quando você assiste, você fala, pô, mas tudo bem, o filme é bom e tal, mas para tudo isso? Então, essa calibragem da expectativa também pode ser uma coisa que atrapalha. Mas, caso Haneke, de fato, consiga esse carinho grande que ele vem conquistando junto à crítica, o filme tem tido as melhores pontuações no Rotten Tomatoes, no Metacritic. O público em Telluride e Toronto assim, ficaram de 4 pelo filme. Se isso de fato acontecer, gente, se quando o filme estrear ele
for essa adoração, eu acho que vai se criar uma onda tão forte, tão poderosa, que vai ser difícil demais derrotá-lo. Para mim, é, neste momento, o favorito ao Oscar 2026 de melhor filme. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira para falar de melhor ator. Será que vai vir Wagner Moura para o Agente Secreto no Oscar? Tomara, olha, ele tá incrível. Eu já vi o filme e posso dizer que seria uma indicação para lá de justa e olha, acho que pode até vir uma vitória. Quem sabe? Eu tô torcendo demais, não sei. Vamos ver isso na sexta-feira para falar da categoria de melhor ator. Se inscreve no canal, curta os vídeos e a gente se encontra. Até lá. Tchau.